Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer aqui a presença, né, do Carlos Taubaté. Quero agradecer em nome da Coordenação de Cultura e Vivência da Universidade Federal de Mato Grosso por você estar disponibilizando esse tempo para a gente, para bater esse papo aqui, né, que vai ser tão bom para a comunidade artística quanto para a comunidade em geral. O Carlos, ele é formado em composição e regência pela Faculdade de Artes Alcântara Machado, correto? São Paulo. Exato. E além do coral do Tribunal de Contas do Estado, Carlos também está à frente do Coral Municipal de Cuiabá, do Coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e do Sistema FAMATO Senai. Certo? Exato. Há mais de 3 décadas já, né? 30 anos já como regente. E aí, uma curiosidade que surge é que a música entrou na sua vida, porque tem uma história de que você fazia engenharia. Então, como que é isso? Como que a música entra na sua vida? Bom, primeiro, olá Maurício, olá a todos aqueles que acessarem esse grande bate-papo nosso. É um prazer imenso atender esse convite, em especial pela coordenadora de Cultura e Vivência, Tânia Arruda, que é minha amiga de longuíssima, amiga do coração. É um prazer imenso atender esse convite, né? A música, respondendo a tua pergunta, a música entrou na minha vida bastante cedo, né? E de uma maneira informal. Eu, com 6 ou 7 anos, adorava ouvir a minha avó tocando violão. Ela tocava muito bem, então eu ficava prestando atenção onde ela colocava os dedos, né, no braço do violão, e quando ela abandonava o instrumento, eu ia lá e buscava repetir aquilo. Então eu aprendi de uma maneira autodidata esse instrumento, e esse foi o meu primeiro contato com a música, né? Desde pequeno, segundo relatos da minha mãe, eu já tinha uma atenção muito grande por qualquer sonoridade. Mas a música, de uma maneira organizada, entrou na minha vida com o violão informal, o violão popular, né? E aí comecei a desenvolver esse instrumento até a adolescência, e a partir desse momento, Maurício, eu comecei a nutrir em mim esse desejo de um dia me tornar músico, que me acompanhou durante toda a adolescência. Mas quando chegou na decisão, eu me formei no colégio muito cedo, com 16 anos, então era um garoto, né? Quando chegou esse momento da decisão, no início, em 81, no início dos anos 80, sem computador, sem nada, fazer música naquele tempo era muito mais difícil do que fazer hoje. Tinha-se muito menos oportunidade, muito menos espaço para o sucesso. E eu, na verdade, temi, né, abraçar essa profissão, esse desejo. E aí, então, acabei optando pela engenharia civil, que eu sempre gostei muito de matemática, que está sempre presente na música também. E acabei, foi o que me trouxe de Cuiabá. Eu vim fazer engenharia civil na Universidade Federal do Mato Grosso. E aqui eu conheci a minha história. Então esta, na verdade, é a segunda vez que eu moro aqui, né? Então, no início dos anos 80, eu vim cursar engenharia civil aqui. Foi isso. Que bacana. Bom, aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, pelo que a gente sabe da sua história, é onde está umbilicalmente mais ligado a sua relação com a música. Mas você também teve atuação fora aqui do estado de Mato Grosso, né? Isso que você falou inicialmente, de estar ligado umbilicalmente, é a mais pura verdade, Maurício, porque foi, assim, logo nos primeiros momentos da engenharia, né, um ano e pouco, eu já percebi que não era a minha praia. Eu saquei que não era. E concomitantemente a isso, eu ingressei no coral universitário, que é regido pelo grande maestro Wilson Gavaldão de Oliveira, que hoje está na URGS, no Rio Grande do Sul, um dos maiores maestros, um dos maiores expoentes do canto coral no Brasil, né? E me apaixonei pelo canto coral, né? Me apaixonei e caí de cabeça. E aí, então, o tempo de diminuir o prazer pela engenharia e só aumentar pelo coral foi o tempo de criar coragem, abandonar a engenharia, e fiquei ainda mais 1 ano e meio me preparando aqui para o vestibular de música em São Paulo. Porque a prova específica de música ela é bastante difícil, você só ingressam músicos já prontos na faculdade, né? Músicos já completamente alfabetizados. Então eu fiquei esse 1 ano e meio aqui, inclusive sob a orientação do maestro Wilson, me preparando para ir para São Paulo. E aí, quando cheguei em São Paulo, que é essa a sua pergunta, né, da minha atuação lá em São Paulo, os anos de faculdade foram mágicos, né, foram anos mágicos. Você imagina, eu saí de Taubaté, que é a minha cidade, onde morei até os 16 anos, depois mais alguns anos de Cuiabá, e chegar em São Paulo para estudar artes.
né, estudar música. E foi uma coisa absolutamente sensacional. Ter o contato não só com o universo mágico da música propriamente, mas com todo o seu contexto, né? Com o universo da produção artística de São Paulo, não só musical. Lá você tem a oportunidade, você sabe disso, de assistir semanalmente teatro, vernissagens, qualquer coisa, né? Balé, enfim. Sim. E fora isso, o convívio com pessoas altamente educadas nas artes. Isso foi um diferencial muito grande. Pessoas comuns, mas que por ter essa oportunidade cotidiana de conviver com as artes, são pessoas educadas nas artes. Então esse convívio me construiu muito, mais como homem, né, o preparo do homem para poder ser o líder regente de um grupo artístico, de um grupo musical. E a faculdade em si, lógico, uma faculdade altamente capacitada, que me deu todo o arcabouço técnico e teórico necessário para poder ser um regente, né? Então, os anos de faculdade foram desta forma. E depois, a minha carreira artística, né? E certa vez você chegou a comentar, e é uma curiosidade minha também, porque esse fascínio que você traz ao falar sobre a arte, sobre música, sobre o canto, sobre o coral, a minha dúvida certa vez você disse que não é necessário nenhum conhecimento musical ou vocal para cantar. E que quando alguém diz assim, mas eu não tenho uma voz boa, você até diz, isso não é um problema seu, isso é um problema meu. Eu sempre brinco com isso, é verdade. Exato. E é dessa forma mesmo, porque como que entra a questão da técnica e ao mesmo tempo você ter nascido para isso? Existe esse conceito? Você nascer? Eu acho que existe o talento, né? E o talento existe em tudo, mas ele é aquela velha também, uma máxima aí, né? É 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Nenhum talento em nada, nenhuma área de conhecimento, seja no futebol, nada, existe se você não tiver uma dedicação ferrenha, em cima, se debruçando em cima daquele conhecimento para poder adquirir a habilidade, a destreza necessária para exercê-la com sucesso. Mas a tua pergunta daquela coisa de não precisa ter conhecimento musical, porque assim, existem vários tipos de coral, né, Maurício? E assim, hoje, com o que eu trabalho aqui em Mato Grosso, que são corais sociais, como eu gosto de chamar, comumente chamados corais de empresa, né? Ali, sim, de verdade, não é necessário ter conhecimento, porque a música deixa de ser fim, ela passa a ser um meio de construção social. O objetivo maior é você trazer aculturamento, sensibilidade, capacidade de socialização a esse cantor. Né? Então, todo o aspecto técnico, vocal, o desenvolvimento auditivo, que no meu entendimento é mais importante que o aspecto vocal até, para se desenvolver o canto coral, isso é feito na prática durante os ensaios. Agora, é claro que você tem os corais profissionais, né? Que aí sim é necessário você ter um conhecimento profissional da coisa, tanto técnico vocal, musical, leitura de partitura corrente, fluente, né? E além de tudo, conhecimento de repertório. Né, como se canta em cada estilo, barroco, renascentista, romântico, etc. Isso tudo faz parte do conhecimento prévio que o cantor profissional tem que ter. Né? Passei por essa experiência por longos e lindos anos em São Paulo também. Né? Então são situações diferentes. Né? Como você aborda um coro infantil, por exemplo, já é uma metodologia completamente diferente. Né? Então, cada coral a tua realidade. Mas para o coral amador, para o coral de empresa, que eu gosto de chamar de coral social, isso realmente não é necessário ter conhecimento. É claro que o talento ajuda, né? Ele é um ponto de partida, um start para um bom desenvolvimento. Mas não é necessário conhecimento nenhum. Certo. É necessário sim um bom regente, porque não é fácil reger coro amador. É muito mais fácil reger um coral profissional do que um coro amador. Porque o coral amador você teria que trabalhar com diversas dificuldades, né? O profissional ele já vem mais pronto, digamos assim. É passo a passo, né? Uma coisa assim, tirar leite de pedra, como todo mundo diz, né? Entendi. É isso aí. Bom, você falou justamente sobre a questão do coral social.
E foi, assim, uma escolha difícil optar pelo coral social em detrimento de uma carreira mais focada na música puramente artística? Ah, foi sim, Maurício, não posso negar, né? Em São Paulo, os anos que eu passei lá, você imagina, eu me formei em 93, em novembro, em dezembro teve o teste de seleção para o Teatro Municipal e eu passei. Ou seja, eu dormi estudante e acordei cantor do Teatro Municipal. Olha que choque que foi. Foi uma experiência maravilhosa na minha vida, né? Então comecei a ingressar no mundo da ópera, no mundo da música lírica de cabeça. Lógico que eu já cantava, senão não teria passado, né? Já cantava, já tinha uma experiência, mas era uma experiência como estudante, estava na escolinha. E aí, de repente, você alçava ao time principal, né? Mais ou menos isso. Então, e depois do coral municipal, o coro da USESP, que é talvez o coral mais importante da América Latina, né? E o coral da USESP foi criado em 94 e aí eu passei também naquele teste e optei pelo coral da USESP. E lá tive a oportunidade, regente convidado, de algumas vezes reger esse coral. E muitas vezes, como assistente da maestrina, que é a Naomi Munakata, infelizmente faleceu em março pela Covid, uma das grandes maestrinas do Brasil, uma grande amiga que eu tive também. E ela, como assistente da Naomi, ela me deixava muitas vezes, eu me pedia, para que preparasse as obras. Então eu tive um contato profundo com algumas das maiores páginas da literatura musical em São Paulo. E quando vim para Cuiabá, logo no começo da minha carreira aqui em Cuiabá, eu segui, né, com essa prática. Então eu produzia concertos, espetáculos, com algumas páginas também brilhantes da história da música, como a Missa Luba, uma missa do Congo, como as obras de Brahms, um dos maiores compositores, especialmente da música vocal, né? E, enfim, segui realizando concertos e espetáculos com o grupo Candimba, que era um sucesso no início dos anos 2000 aqui, né? A gente fazia espetáculos cênicos, assim, que acabou virando um pouco ponto de partida para esses corais hoje, que tem essa inspiração, uma inspiração cênica, não é? Como o Alma de Gato, né? Hoje o coral experimental de repertório, mesmo o coral da FMT, que faz bastante coros cênicos, né? Então, e aí depois disso eu comecei a ter uma crise pessoal, né, de dizer porque em São Paulo eu tive a oportunidade não apenas de estudar música. Lá eu estudei literatura, estudei poesia, estudei filosofia na USP, assistia o balé da cidade de São Paulo todas as tardes quase, quando terminava o ensaio do coral municipal, começava o corpo de baile, então eu assistia o balé, todo 2 anos, a Bienal de São Paulo. Então eu tive contato com as artes todas, de uma maneira, e da literatura, da filosofia, de uma maneira muito mais profunda. E eu comecei a pensar, falei, poxa, eu adquiri tanto conhecimento que muitos jovens aqui em Cuiabá não têm acesso, né, ou mesmo muitos profissionais nesses órgãos públicos, e eu vou guardar isso para mim, vai morrer comigo. Então eu comecei a falar, eu já fiz para mim a música que eu queria, né, o artístico mais profundo, já cheguei aonde eu quis, já senti o prazer que eu quis sentir, então eu acho que agora é a hora de dividir. Por isso que eu opto por chamar de música social, compreende? Então, os meus ensaios... Foi isso que você escolheu retornar para Cuiabá também? Também por isso, né? Além de que em São Paulo eu estava precisando muito mais de um psicólogo do que de um regente. Pois é, certa vez você chegou a falar da vida louca de São Paulo, né? Enlouquece, São Paulo enlouquece. Para o músico em si, existem diversas, são várias as dificuldades, né? Tanto a questão da dedicação, para você se tornar um músico tecnicamente bom, e também existem outras dificuldades, que é o espaço no mercado, você galgar espaço no mercado, reconhecimento, ter nome e tudo mais. E eu acho que nesse momento muitas pessoas que são amadoras ou até profissionais que estão participando agora desse bate-papo, de certa forma, né, mesmo que seja Sim. só ouvindo a gente, ficariam muito felizes em ouvir uma dica de alguém como você, que passou por tanta coisa e que provavelmente até na transição de engenharia para música deve ter sofrido algum tipo de, né, aqueles olhares, né, como você vai trocar engenharia por música, será que música vai dar dinheiro e tal. O que você diz
para essas pessoas que têm o interesse, mas sabem que o caminho é difícil, que é louco? Tem muitas coisas a serem ditas aí, né? Primeiro que eu senti essa reprovação, esse preconceito em casa. Nossa. Né? Eu abandonar uma universidade federal, numa carreira sólida, para fazer uma aventura, né, em São Paulo, numa faculdade particular, num curso que dura 6 anos. Né? Então, a primeira coisa é determinação. Né? Eu estava absolutamente determinado em tudo na vida. Se você não tem atitude, não tem sucesso. Em nada, absolutamente nada. A segunda coisa que eu acho que quando eu cheguei em São Paulo, como eu te disse, esse encantamento que São Paulo provoca, e não só São Paulo, o universo mágico da música. Eu me percebi encantado, deslumbrado pela música, né? E eu sempre fui muito pragmático nas minhas coisas, assim como é isso que eu estou contando da passagem da engenharia para a música, né? Eu falei, se eu não tiver foco, eu vou me dispersar e eu vou querer abraçar o mundo com as mãos, vou querer fazer tudo ao mesmo tempo e não vou ser nada. Vou ser que nem o pato, né? Que não nada direito, não voa direito, não anda direito. Não é? Então, eu falei, o meu barato é a regência coral. Então, o meu foco nos 6 anos, claro que eu fiz coisas paralelas, coisas periféricas ao conhecimento, mas sempre para dar o respaldo, para dar acabouço daquilo que eu queria ser, e era um regente coral. Né? Então, por exemplo, nos anos de faculdade, eu procurei cantar no maior número de corais possível. Que São Paulo oferece essa oportunidade. Então, a cada ano eu cantava em 2 corais, e mudava. Por que mudava, se estava dando certo? Porque eu queria conhecer o maior número de regentes. E de cada regente eu pescava, pô, isso aqui me interessa, isso aqui cabe em mim, isso aqui fala comigo. E aí, com esse Frankenstein, eu montei a minha personalidade como regente, como maestro, né? Juntando aquilo que já me é inerente, me é inato, com os conhecimentos adquiridos de todos eles. Então, esse foi um pragmatismo, por exemplo. Né? Eu precisava trabalhar para poder pagar a faculdade, me sustentar. Fui reger um coral de casamento. Muito antes de pensar em dar aula em conservatório, falei, não, vou reger. Já vou trabalhar aprendendo. Então, assim, esse pragmatismo na profissão é muito importante, porque é a vontade de você querer fazer tudo. Né? E principalmente, Maurício, mais do que isso tudo, leitura. Leitura técnico-musical, você tem que ser um homem culto em música, mas tem que ter cultura geral também. Eu acho que filosofia, as outras artes, né, cinema, tudo que envolve, se você não tiver esse conhecimento para poder traduzir isso na sua música, por isso que eu digo, os meus ensaios com os corais de empresa, eles são absolutamente diferenciados. Eu faço cruzamentos com as outras artes. Né? No final dos ensaios, sempre um cantor lê um poema e passa a bola para um outro cantor, que eu não tenho a ilusão de que ao ler um poema ele vai gostar da literatura. Mas quando chegar a vez dele ter que ler, e ele nunca leu, ele vai ter que ler alguns. Este é um primeiro contato com a poesia, que pode quebrar barreiras, paradigmas, né? E a partir daí ele começar a perder o medo do livro, o medo da leitura. Né? Então, dessa maneira eu entendo. Acho que, então, para quem está começando, determinação, pragmatismo, objetividade, foco, né? E um aculturamento, uma ampliação do seu leque de conhecimentos. Aí você tem mais chance no mercado de trabalho. Legal, então tem que ter foco, mas tem que ter a visão periférica, né? Você não claro, sem dúvida. Naquela área. Bitolado, né? Só sei fazer isso, não existe também, né? Legal. Multidisciplinaridade, né? Tem que ser múltiplo hoje em dia, né? Principalmente depois do advento da internet, né, Maurício? Onde a criançada toda, com 7, 8 anos, tem acesso a informações que eu com essa idade não tinha. Nessa idade eu só jogava a bola no campinho, e muito mal, por sinal. Então, né, naquele tempo, as crianças eram absolutamente incultas. Hoje não, a criança tem todo mundo Google o tempo todo. Né? Então, se você não buscar esse conhecimento, você que pretende ser um líder de grupos, um grupo artístico que pensa, que sente, você está perdido. Você vai ser incapaz de
E ainda tem que manter a sensibilidade, né? Porque no meio disso tudo não é possível você dar conta de toda essa gama de informação, sendo um líder, sendo uma pessoa de pulso, mas não pode perder a sensibilidade, né? Também. Isso não pode perder a sensibilidade para tudo. Todos comentam você. Sua característica, uma delas é a sensibilidade, né? Que é muito bem comentada também. É importante, né? Eu acho que você não pode perder a sensibilidade para tudo. Toda a sua criticidade sobre o mundo, sobre qualquer circunstância, no momento em que você perde a sensibilidade sobre aquilo, você perdeu a capacidade crítica. Você perdeu a capacidade de enxergar profundamente. Você perdeu a capacidade de ser empático com aquilo. Não é? Então, a sensibilidade é qualidade sine qua non, né? Qualidade inequívoca. Mas no líder, como você está falando, tem que ser uma qualidade master, né? Vamos dizer assim, uma qualidade que tem que estar inerente em todas as suas atitudes. Você não tem que olhar o cantor apenas como um reprodutor de som, de notas musicais. Tem uma pessoa ali dentro, né? E cada um é diferente. Um coral é uma salada de frutas. Né? Tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é lugar, com todas as formações, né? Com personalidades diversas, e você tem que fazer disso uma coisa coesa, um conjunto. Então, tem que ter um aspecto psicólogo também, psicologia de grupo. Você, Carlos, deu aula também, né? Porque a sua personalidade como regente, como pessoa, é muito assim, parecida de um educador, né? Alguém que está ali sempre para somar, para agregar, e é uma característica muito bacana que os professores têm. E queria que se você pudesse comentar como que foi esse período e como que ele influencia até hoje na sua vida, esse período de docência. A docência é uma vocação, né? Uma prova de amor, antes de mais nada. Eu comecei em São Paulo lecionando em conservatório, no tempo de faculdade, ainda até para poder pagar a faculdade, tudo. Aí, quando me formei, comecei a dar aula numa universidade de música, e foi uma experiência maluca, né? Super. Você ter esse contato com o preparo de uma aula acadêmica e a humildade de perceber onde você errou e reconquistar, refazer e tudo mais. E depois disso eu vim para Cuiabá. O que me trouxe a Cuiabá de volta, a possibilidade de vir, né? O desejo já existia, mas a possibilidade de voltar foi que abriu o teste de seleção a professor substituto na Faculdade de Música da UFMT. Então, aí eu consegui 1 ou 2 corais para reger também, para completar o orçamento, né? E aí, então, vim para Cuiabá para lecionar na UFMT. E passei 2 anos lecionando lá. Foi uma experiência incrível, né? Até hoje eu tenho isso, foi em 97, 98, 99. E eu tenho até hoje uma relação profunda com muitos dos alunos que eu tive nesse momento. Né? Se tornaram amigos profundos. E aí, depois disso, eu passei a lecionar cursos de regência com prazo determinado, assim, às vezes por módulo, pela SEDUC, pela Secretaria de Estado de Cultura, né, para tentar formar, porque não tinha ainda faculdade de regência. Eu tentei, por muito tempo, lutando com governos estaduais, né, e sempre recebendo negativas, mas assim, conseguindo entrevistas com o próprio governador, né, olho no olho, trazendo projetos elaborados, bem elaborados, mas nunca houve interesse do Estado de criar um bacharelado, uma escola de música. Então, hoje, a UFMT tem, né, de alguns anos para cá, um bacharelado em regência, perdão. Então, eu fazia esses cursos na intenção de poder criar, formar, porque os regentes que regiam corais em Cuiabá tinham uma formação completamente intuitiva. Em geral, era aquele bom cantor do coral que se destacava, e o regente começava a colocar como assistente, né? Ele pegava um coralzinho dele para experimentar, para começar a reger, em geral imitando os gestos daquele regente, que era a única referência que ele tinha, cantando o repertório dele, né? Então, assim, com muito pouca autonomia, com muito pouca personalidade e, sobretudo, com muito pouco conhecimento musical. Eu falei, não, se eu tenho essa oportunidade, vamos formar, dar um pouco mais de capacitação para essas pessoas no estado, né? Mas hoje então, em dia, como que você vê a música lecionada praticada em Mato Grosso hoje? Você acha que tá caminhando ou ainda está muito aquém? Nos 23 anos que eu estou aqui, Maurício, cresceu demais. Eu acho que cresceu muito. Cresceu
primeiro, na universidade, na UFMT. Quando eu cheguei aqui, que era o governo de Fernando Henrique Cardoso, não havia concurso para professor no país inteiro para área nenhuma. Ficaram anos de congelamento, né, de vaga para professor. Então, as universidades foram sucateando o corpo docente. Então, os professores se aposentavam, faleciam, infelizmente, acontecia qualquer coisa, saíam das universidades e aí eram substituídos por professores substitutos, né? E tinham vínculo com a universidade, era uma coisa passageira, quando estava começando a pegar gosto pela coisa, tinha que sair, né? Muitas vezes com formação mais modesta do que um professor concursado, que entra com mestrado, doutorado, etc. Então, depois que terminou o governo do Fernando Henrique e entraram os governos do Lula e da Dilma, e que o foco educacional deles foi muito maior para o ensino superior, então o desenvolvimento aqui era tanto que foi quando foi aberto o bacharelado em instrumentos e em regência aqui na UFMT. Então o corpo docente ficou um corpo muito mais sólido, não é? E isso demora, né? Um passo de formiguinha, demora alguns anos para você perceber o efeito disso na classe e na sociedade. Mas já é visível o desenvolvimento do estudante de música e do jovem músico no Mato Grosso. Então isso, eu acredito que o desenvolvimento acadêmico, né, foi responsável por melhorar a qualidade do músico e da música praticada aqui em Cuiabá. Até a música popular, a música de barzinho, hoje é muito melhor do que o que era naquele tempo. Por quê? Porque você passa a ter concorrência mais qualificada. Se o cara fala, pô, se eu não estudar, eu estou perdido, não tem espaço, não é? Então tudo isso está muito melhor. O que eu sinto ainda, muita falta aqui em Cuiabá, é uma coisa que eu creio que há de levar muitos anos, que é o isolamento, né? A distância que nós temos dos grandes centros e o vício do Brasil de produzir quase tudo nos grandes centros, no eixo Rio-São Paulo e, eventualmente, Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, né? Então, nós ficamos à margem dos acontecimentos. Muito poucas peças de teatro, shows de qualidade, concertos de qualidade, né? Vernissagens, exposições, muito pouca coisa. E fora a nossa produção local, como eu disse, não só na música, em todas as áreas, vem desenvolvendo muito. Mas é importante você ter esse intercâmbio com outros conhecimentos, com outras visões da prática. E, sobretudo, aquilo que eu falei também quando eu era estudante, a qualidade do meu colega, a qualidade da pessoa que pratica e é educada em música. Isso eu sinto muita falta, você ter pouca pessoa, pouca gente para trocar informação, pouco conhecimento, embora a internet esteja aí para isso, a música ainda é presencial. Né? É uma linguagem eminentemente acústica e para isso precisa do convívio, do contato, a troca de experiências no cotidiano. Então isso é uma coisa que eu acho que faz com que o tempo de evolução das artes e da música em específico aqui no Mato Grosso seja um pouco mais lento, mas não por isso seja impossível. Estamos crescendo bastante. Legal. Bom, você falou aí do contato, né, da música ser algo presencial, e aí não poderia deixar de pensar que esse ano, né, 2020, foi um ano totalmente atípico por conta da pandemia, o distanciamento social que impediu diversas atividades culturais que geram aglomeração, e nesse sentido, algumas potencialidades foram nos apresentadas em decorrência da pandemia. A gente sabe que é uma tragédia, mas também foi um momento de aprendizado, para a gente se reinventar, aprender um pouco mais sobre as possibilidades que a internet oferece, tanto que muitos projetos acabaram nascendo, né, em decorrência da pandemia. Exato. Queria que você comentasse se nesse ano o Tribunal de Contas, você como regente, vocês chegaram a fazer alguma coisa pensando nesse momento de pandemia, por conta do distanciamento. Exato. A primeira coisa que eu queria refletir aqui um pouco, né, discordar um pouco do que as pessoas dizem de ser um ano perdido. Justamente pelo que você disse, um ano de aprendizado jamais pode ser um ano perdido, né? Foi um ano diferente dos outros, um ano difícil, sem dúvida, um ano sofrido,
com muitas perdas de entes queridos, etc., mas um ano também de muita reflexão, de introspecção e crescimento. Então, eu não concordo que seja um ano perdido. E, por conta do isolamento social, mais uma vez recorremos às ferramentas eletrônicas. Né? E, além disso, as redes sociais, eu acho que muito mais do que permitiram a gente dar continuidade ao nosso labor profissional, mas eu acho que foram também responsáveis muito importantes para a saúde mental das pessoas, né? Fico imaginando se não houvesse internet e a gente ter que passar 5, 6 meses trancado sozinho em casa conversando com barata. Não ia ser muito mais difícil, muito mais desafiador. Você consegue ter pelo menos um contato virtual, mas um contato afetivo com as pessoas, com seus entes queridos e com o mundo lá fora, né? Então isso eu acho fundamental. E aí, na prática, no objetivo, na prática musical, sim. Então, com a ferramenta do Zoom, a gente conseguiu fazer aulas virtuais, ensaios virtuais, e com as gravações individuais, que aí todo mundo confunde, não é o Zoom, né? Você monta uma tela com gravações individuais, com cada um na sua janelinha, mas cada um grava na sua casa. Qual é o método que, pelo menos como eu desenvolvi no Tribunal de Contas, depois de escolher a música, eu trabalhei em conjunto com o Pineto Bonilha, né, que é um grande técnico de estudo, dono de maiores estudos, um precursor, né, dessa área de conhecimento aqui no Mato Grosso, 30 anos trabalhando nisso aqui, e um grande amigo que eu tenho. E por coincidência, por uma sorte muito feliz, também servidor do Tribunal de Contas. Aí eu falei, pô, vamos fazer essa dobradinha aí, né? E ele tocou de pronto, né? Foi super bacana. Então escolhemos a música do Renato Russo, passei para ele o meu arranjo coral que eu fiz, e em cima disso ele fez a trilha, né? A guia, como a gente chama, que é o violão, o sintetizador, a flauta que ele colocou ali no fundo. Aí, uma vez isso feito, eu transmiti, distribuí para todos os cantores. Então, cada um com a guia passaram a ensaiar a linha melódica. Aí também passei eu as vozes masculinas, e a Yasmin Medeiros, que é professora de canto, minha parceira também há muitos anos, ela gravou as vozes femininas. Então, eles receberam a guia e a sua linha melódica para estudar, para ensaiar. E dei um prazo para eles estudar. E depois disso, eles me enviaram a sua gravação, né? E depois que enviaram a sua gravação, aí foi o nosso trabalho, de novo, meu e Pineto, para fazer edição, mixagem e o resultado final. Então é um trabalho hercúleo, né? Nós levamos quase 2 meses fazendo esse trabalho. Mixar 20 é para gravar um CD, né? Aliás, é mais difícil de gravar um CD, porque a parte de áudio é uma coisa, e você ali tem que sincronizar também as imagens. Quando você corrige um tempo no áudio, desincroniza na imagem. Então é muito mais difícil que gravar um CD. Mas foi um prazer imenso, Maurício. Isso revitalizou, revigorou o prazer dos cantores, né? Você percebe até pelo grupo de WhatsApp, né? Eles ficaram falando e estão falando até hoje em profusão lá no grupo. Esses grupinhos ficaram meio mortinhos e tal, eu tentando levantar, e esse trabalho foi maravilhoso. Mas isso só foi possível pela competência, pela presença do Pineto Bonilha também, né? Legal, bacana também você dividir, né, os louros, né, com os demais, muito legal. Carlos... Aproveitando nisso, Maurício, não adiantava nada eu ter conhecimento musical, o Pineto ter esse conhecimento de eletrônica e de estúdio, se esses cantores não vestissem a camisa e não fossem competentes como são, né? Aquele vídeo e o som do coral do Tribunal de Contas são aqueles cantores, antes de mais nada. Que legal. E a gente até convida para, né, ao final desse bate-papo, assistir, né? A gente vai colocar o link aqui embaixo para a galera prestigiar. Isso aí. Bom, Carlos, para a gente fazer um fechamento bacana aqui, queria saber se você topa comentar para a gente uma pergunta assim, daquelas, né, arrebatadoras. O que é a música e qual é a importância da arte na vida das pessoas, na sua visão? Que bacana, hein? Você é amigo. Pergunta de amigo. A música, para mim, é difícil dizer isso, né? Uma coisa. Mas eu que trabalho com a música vocal, a música para mim é o som da alma, Maurício. É o som que cada um traz dentro de si e expressa dessa forma.
A gente percebe isso de uma maneira tão nítida. Uma pessoa mais tímida tem a sua voz mais presa, mais contida. E com o passar do tempo, com a vivência coral, essa voz vem se soltando assim como ele. Uma pessoa mais dura, mais rígida, com pouca flexibilidade nas coisas, nas relações interpessoais, também tem uma voz mais dura, com pouca sensualidade musical, né? E uma pessoa entristecida pela vida, que passou por dissabores e tudo mais, também traz isso como característica na sua voz. Então eu acho que a música, especialmente a música vocal, a qual me refiro e a qual me dedico, é o som da alma. Eu acho que isso expressa mais que tudo. E a necessidade da música em nossa vida é a necessidade primeira da saúde mental. Isso Nietzsche já falou isso de uma maneira muito clara, muito bonita. E a saúde mental passa pela percepção musical. Você não precisa praticar a música, você não precisa ser músico, mas você precisa sentir música. Eu tenho medo das pessoas que não ouvem música, que não gostam de música. Eu acho que alguma coisa tem aí. A música é necessário. Todo mundo tem uma trilha sonora na vida, né? Em cada momento marcante da sua vida tem uma música que é marcante, que se remete àquele momento. Então a música faz parte da nossa vida desde talvez o primeiro dia da sua existência. Quando eu me lembro quando a minha filha nasceu, aliás, antes dela nascer, ainda na concepção, na gestação, a minha ex-mulher tinha uma caixinha de música, então nós criamos o hábito de toda noite colocar 2, 3 vezes, dava corda, acabava, colocava na barriga. Quando a Vitória nasceu e foi para casa, no primeiro nhé que deu, ligou a caixinha de música, silêncio absoluto. Era um som que ela reconhecia. Que legal. Então é isso, a música faz parte da nossa vida, e a vida que não tem a música como sendo parte integrante é uma vida mais infeliz, seguramente. Com certeza. Carlos, não sei nem como agradecer a sua participação nesse bate-papo, que foi maravilhoso, foi incrível, porque a gente fez uma cronologia, tirou algumas dúvidas que também eu acho que não são minhas, mas de pessoas que têm vontade de ingressar, né? Você deu dicas maravilhosas. E fizemos esse fechamento agora, que eu acho que é inspirador e necessário. Então, em nome, novamente, da Coordenação de Cultura da Universidade Federal de Mato Grosso, nós agradecemos pela sua participação no bate-papo virtual. Maurício, eu que agradeço demais essa oportunidade imensa, primeiro, de fazer com que o público me conheça um pouco mais, né, intimamente, até na minha intimidade, na minha casa, não é? Isso para mim é uma coisa muito importante, no público que me assiste, que acompanha os meus trabalhos, a minha produção musical. E, sobretudo, a oportunidade de poder passar a minha impressão sobre música, sobre arte de uma maneira geral, como ela se insere na sociedade, que benefícios ela traz para a sociedade. E, em terceiro ponto, eu espero, de coração, humildemente, que esse nosso bate-papo deixe alguma coisa, né, para os estudantes de música, para aqueles que têm desejo de ser músico, estão inseguros, encontrar um caminho. Espero ter deixado alguma mensagem positiva, construtiva para essas pessoas. Muito obrigado pelo espaço, a Coordenação de Cultura e Vivência, a você e a Taninha Arruda. Legal, professor. Com certeza deixou essa mensagem. Muito obrigado novamente e até a próxima, então. Até a próxima, Maurício. Falou. Tchau, tchau. Um grande abraço. Abraço.